Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live do Arauto Online. Quando rola essa vinheta aí, você já sabe que vamos falar de política. Linha de frente, dando aí continuidade às mais de 70 horas de cobertura do Arauto Online, da TV Aratu, em parceria com a Folha de São Paulo. E hoje vamos continuar aí nossa sabatina com os candidatos ao Senado. Trazemos aqui ele, o nosso candidato Marcos Maurício, do Democracia Cristã. Candidato, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Jean. Boa noite, Cris. E para me ajudar aqui nessa noite, nossa repórter do Arauto Online, Cris Almeida. Cris, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Jean. Boa noite, candidato. Hoje a gente vai dar continuidade aqui. Vamos nessa. E aí, você que está nos acompanhando já sabe, quem não conhece as regras vai conhecer a partir de agora. Vamos colocar um reloginho aí na sua tela. O candidato tem 30 minutos para dar suas propostas, debater aqui os temas, começando a partir de agora. E a primeira pergunta é a seguinte: candidato, o senhor é de Salvador, né? Nasceu aqui no bairro da Capelina de São Caetano e é presidente agora, licenciado do Sindipoc, que é o Sindicato dos Policiais Civis, e em algumas oportunidades já chegou aí a criticar duramente a Secretaria da Segurança Pública. Por que, candidato, críticas à Secretaria da Segurança Pública? Bom, eu queria primeiro, antes de qualquer coisa, falar que eu não sou daquela parte de oposição de quanto pior, melhor. Eu faço críticas porque são críticas pontuais, críticas que são pertinentes e que hoje a população sofre por não ter essa melhoria da segurança pública. Ora, nós vamos falar de segurança pública, nós vamos falar de outras políticas públicas, como educação, saúde, lazer, e aí vai, geração de emprego e renda. São matérias, são intrinsecamente ligadas à segurança pública. Mas o que eu estou falando é um recorte da instituição segurança pública, da pasta da segurança pública. E aí nós temos feito várias críticas, passando pelas mentiras que são contadas à população. Né? Quando disseram que o COI foi criado para dar sustentação à inteligência policial, isso é uma grande mentira. Nós temos 200 câmeras espalhadas em vários pontos da cidade, do estado, e que não funcionam. Isso aí foi enfeite que colocaram lá para dizer que isso aí tá ocorrendo, que a cidade está segura e que todo mundo... Não há policial nas ruas. Essa é uma grande verdade. Não por culpa dos profissionais. Os profissionais, eles se dedicam a fazer o trabalho deles, só que nós temos hoje uma formatação de segurança pública que está falida. Né? Nós temos um sistema investigativo falido, nós temos um sistema de inteligência politizado, nós temos uma polícia ostensiva que, infelizmente, não tem as condições necessárias para atender a população de forma imediata. Nós temos uma estrutura para atender a sociedade, para fazer o seu registro de queixa, ser atendido de forma precária. Isso eu falo estrutura de sistemas, estrutura física. Né? Nós temos hoje uma capacitação muito deficiente e nós temos a questão da desvalorização salarial. O senhor tem aí 7 anos, como atuou como presidente do Sindipoc, e aí nesse período, basicamente, o secretário da Segurança Pública foi o Maurício Barbosa. Sim. Na escala entre 0 a 10, o quão o senhor classificaria o trabalho do Maurício Barbosa? Qual a nota que o senhor daria para o trabalho dele? 3. Por quê? Porque ele foi um mau gestor. Ele foi um gestor péssimo. Ele está sendo um gestor péssimo. Ele não ouve a categoria, seja policial civil, policial militar, porque todo gestor, ele tem que entender o seguinte: todo gestor ele tem que trabalhar com a base, a ponta. Qual é o fim? O fim é prestar um serviço de qualidade à sociedade. A pergunta que ele tem que se fazer é dizer: esse serviço que eu estou prestando está bom, está de excelência? Ele tem que ir na ponta. Ele tem que ir, vamos dizer assim, se fosse uma empresa privada, no consumidor. Se fosse claramente uma empresa, um órgão público, o fim é a satisfação desse contribuinte. Então, se a população hoje está sofrendo com uma estrutura precária, uma estrutura falida na investigação, a violência, ela campeou, ela tá acampada no estado da Bahia. Nós somos, pelo sétimo ano consecutivo, campeão de mortes violentas, letais e intencionais. Sabe o que quer dizer isso? Homicídio, primeiro lugar. Latrocínio, primeiro lugar. E lesões corporais seguidas de morte, em primeiro lugar. E aí a desculpa da secretaria é simplesmente dizer: não, a culpa é a metodologia dos dados do IPEA
e do Fórum Nacional de Segurança Pública. E aí ele mesmo, no ano passado, não mostrou para o Fórum Nacional a metodologia utilizada para fazer a contagem dos mortos. É simples. Uma morte, um fato desse tipo horroroso, que é uma morte intencional letal, é uma morte. Somadas dá 7 mil, 6 mil. E nós temos um caso também muito complicado. Na Bahia, todo ano tem um tal de crimes a esclarecer. Cidadão entra no Hospital Geral do Estado, por exemplo, e lá ele está baleado, tomou 3, 4 tiros e chegou ao hospital ainda com vida. Depois disso, ele morreu, faleceu. Aí coloca lá, crimes a esclarecer. No mínimo, aquilo ali é um homicídio. No mínimo, por baixo. E é contabilizado como crimes a esclarecer. Isso dá mais de 300. Nós somos o primeiro lugar em mortes violentas, letais intencionais. Passamos, então, a aumentar muito mais o número. Então, a minha crítica à Secretaria de Segurança Pública é bem simples. E ao governo do Estado, ao governador do Estado, que ele não pode ser isentado disso. Porque eu tive várias reuniões com o secretário de Segurança Pública, com o governador Rui Costa, com o antigo governador Jacques Wagner, e eles não deram a mínima para o que estava sendo dito. O senhor chegou a fazer a sua pré-candidatura a governador da Bahia e agora está demonstrando, e já demonstrou em outras oportunidades, a sua insatisfação com a segurança pública. E aí eu pergunto para o senhor, por que o senhor não continuou com a sua candidatura a governo da Bahia, já que o senhor tem tantos pontos contra a atual gestão? Bom, eu não continuei por uma coisa bem simples. Eu tenho hoje, nós temos que ter uma base. Eu não ia sair de forma desorganizada, porque se você tem um único partido, sem coligação, você não sobrevive. É uma voz no deserto. Vocês estão vendo aí as pesquisas, estão vendo aí o povo falando em quem vai votar e quem não vai votar. Você tem que ter uma coligação, uma base mínima. Nós chegamos a ter 5 partidos conosco. Todos foram saindo e foram acampando claramente na base do governador ou na base da oposição. Então, ideologicamente, eles não ficaram, saíram dessa base. Por que isso? Porque tem outros interesses sim, de cargos, de valores, de uma série de coisas, de viabilidade política para poder fazer a campanha. Então, tudo isso ocorreu. Então, por conta disso, estrategicamente, eu resolvi modificar isso e passei, então, a compor na chapa do MDB, onde nós temos o candidato a governador João Santana, uma pessoa íntegra, fazendo só um parênteses com relação a ele, uma pessoa que foi ministro da Integração Nacional no governo de Lula, onde assessores dele, alguns secretários que dentro da pasta dele e o próprio Lula estão presos. Mas não há uma única denúncia contra ele de corrupção. Então foi isso que ele chamou a atenção no candidato a governador? Foi justamente isso? Quando eu fui fazer essa composição, me chamou a atenção exatamente isso. Então, um homem de vida pública tem 50 anos de vida pública, uma pessoa muito experiente, tem 74 anos de idade, não tem a pretensão de estar hoje, eu quero vaidade. Ele não quer vaidade, ele quer realmente fazer a coisa funcionar, fazer o Estado funcionar. E isso é interessante, isso. Então, João Santana hoje, para mim, ele é o melhor candidato ao governo do Estado hoje. Ele conhece a realidade da população, ele conhece o sofrimento e sabe como gerar emprego. E nós temos uma chapa majoritária engraçada. Nosso candidato a Senado é um médico do Estado, Jorge Viana, aposentado, já foi deputado, 79 anos. Eu sou especialista em segurança pública, e nós temos a Jeane Cruz, que é uma professora do Estado, e tem nosso querido João Santana, que também é um homem especialista na parte econômica. O senhor é próximo do João Santana? Não sou próximo dele, eu conheci ele exatamente nessa composição de chapa. Mas como todo bom investigador, a gente consegue fazer um levantamento da vida da pessoa. Então, antes de eu chegar e fechar essa coligação, eu procurei saber informações acerca dele, da conduta dele, e também como ela era como ministro, também os outros candidatos, como o Jorge Viana, como a Jeane Cruz. E eu comecei a entender que aquela chapa ali, puro sangue, uma chapa boa, de pessoas honestas, limpas, e que nós estamos sim dispostos a mudar a Bahia. Agora, candidato,
Entre as suas propostas, suas principais propostas, está a de que o senhor é a favor da prisão perpétua para alguns tipos de crime. Se o senhor for eleito, como é que o senhor pensa a prisão perpétua? Como é que o senhor vai votar isso na Câmara? Bom, eu tenho um projeto, e esse projeto é de honor ao Constituinte, claro, que trata de matérias como a economia, uma reforma tributária, uma reforma na educação do nosso país, uma reforma na segurança pública e uma reforma penal. Muitas pessoas falam a questão de tirar direitos fundamentais. Eu não estou retirando direitos fundamentais. O que eu estou fazendo, na verdade, é propondo algo que é necessário. Nós temos hoje mais de 65 mil mortes por ano no nosso Brasil, das quais nós temos 7.110 mortes na Bahia. E a grande maioria, ela tem requinte de crueldade. Um dado interessante a ser dito também, nas intervenções policiais, nós temos cerca de 4 a 5% desse total de número. Então, de 7 mil mortes, nós temos de 4 a 5%. Isso é um número que veio do Fórum Nacional de Segurança Pública e também do IPEA, da intervenção policial. Seja ele, mas foi um homicídio, foi isso, foi aquilo outro. Isso é um fato a ser apurado, mas relacionado diretamente a policial de 4 a 5%. Os outros 95% ou 96% estão relacionadas à própria briga entre pessoas, né, na comunidade, ou por facção criminosa, ou por organização criminosa, ou disputa de poder por alguma outra coisa, ou rixa, ou qualquer outra. Mas assim, o mais interessante a ser dito é que o extermínio da comunidade negra, da juventude negra, está sendo cometido dentro do próprio seio da sociedade. E se eu levantar um dado, por exemplo, eu quero combater da prisão perpétua, porque tem pessoas que não têm condição alguma de permanecer no meio da sociedade. Eu sou contra a pena de morte, isso aí não tenha dúvida. Eu sou contra. Nem o Estado tem direito de tirar a vida de qualquer cidadão. Quanto mais um cidadão tirar a vida do outro cidadão. Agora, nós temos casos, por exemplo, do maníaco do parque, que daqui a 2 anos, ele vai ser solto. Ele não pode ficar a vida toda lá. Ele é um psicopata. Champinha, aquele garoto de 16 anos que comandou um sequestro de um casal de adolescentes, onde 3 homens estavam sob o comando dele. 3 homens, um de 30, um de 40 e um de 28 anos. Champinha, simplesmente, ele estuprou essa adolescente durante 5 dias, junto com aqueles homens, e depois matou aquela de forma cruel. Antes disso, já tinha matado o namorado dela. Então o senhor seria a favor da redução da maioridade também? Não, aí não existe um choque disso. Eu não sou a favor da redução da maioridade. Eu sou a favor de agravar, no caso de crimes de mortes violentas deste tipo, agravar, no caso de adolescentes, essa medida. Porque na oportunidade o Champinha era adolescente. Era adolescente. Então, ao invés de ficar 3 anos, ele passar a ter 10 anos. E se ele tiver traços de psicopatia, que ele permaneça até ele ser curado. Se possível, se possível for ser curado. Quando a gente toca em tema de segurança pública, principalmente no âmbito nacional, aí o senhor tem um projeto de prisão perpétua, enfim, a gente lembra também do candidato à presidência Jair Bolsonaro. Caso o senhor seja eleito e o presidente seja o Jair Bolsonaro, aí a gente vai ver nos próximos dias, o senhor apoia ou seria contra o presidente Jair Bolsonaro, o futuro presidente, caso aí aconteça isso? Eu sou da seguinte forma, eu sou a favor do povo. O que é que o povo quer? Eu não sou a favor, porque eu sou do partido A, porque eu não concordo com o partido B. A minha linha, ela é central. Então eu vou analisar a proposta dele, o que tiver de proposta dele que eu concorde, eu vou dizer, está aprovado, eu vou brigar pela sua proposta, presidente. E eu vou tentar fechar a proposta nossa com a proposta dele. Por exemplo, tem proposta que choca a minha dele. Como eu disse a você, eu sou contra. Tem alguma assim de cabeça? Pena de morte e prisão perpétua. Eu sou contra que o Estado mate. Mas eu sou a favor da prisão perpétua. Ele tem que ser excluído. E digo mais, não só isso. Cada preso no nosso Estado custa mais de R$3.000 por mês. Quem paga a conta são as pessoas que pagam seus tributos. A pessoa que ganha um salário mínimo paga mais que um empresário de impostos. Isso eu não tenho dúvida. E o senhor é a favor do armamento da população? Eu vou chegar lá também.
Mas o mais interessante é que eu vou tentar, caso ele seja eleito e eu seja eleito, convencer o presidente de que ele, Jair Bolsonaro, ele possa vir para essa linha da prisão perpétua e não da pena de morte. Isso é um fato que eu vou debater no Senado Federal. Então independe do candidato, de quem seja o presidente. Depende de quem seja o presidente. Pode ser de esquerda, de direita, para onde ele quiser ir. O que eu vou defender é o interesse do povo. E o povo, na verdade, ele quer que acabe com essa matança. São várias famílias, gente. Aqui no estado da Bahia nós temos mais de 60, 70 mil famílias que perderam seus entes queridos. E isso é um número expressivo. Então, nesses casos, o caso de feminicídio, estupro seguido de morte, né? Essas pessoas que matam de forma cruel, aquelas 2 meninas de Paripe que foram filmadas sendo executadas. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Existem alguns vídeos semelhantes. Que um filmava e o outro, enquanto o outro tentava decapitar as 2 meninas. Quer dizer, isso aí é uma coisa terrível. Não há cura para essas pessoas. Não tem como ter cura, não tem. Aí tem que ser realmente excluída do seio social, infelizmente, dando exemplo para que as pessoas possam entender que há um limite entre o que é civilidade e o que é hostilidade, reação instintiva. Ele não é animal, ele raciocina. Então, ele vai ter que entender isso. E o melhor exemplo, aí as pessoas começam a falar de mim. Então a teoria não vai ser mais de ressocialização, vai ser de retribuição. Sim. Não existe, nesse caso, não existe como você ressocializar. Porque na primeira investida que o cidadão sair de lá, ou homem ou mulher, ele vai matar da mesma forma. Só ele tem a oportunidade. Tá? Então, nesses casos específicos, claramente que num projeto desse, de uma nova Constituinte, tratando dessa forma, eu vou tratar exatamente disso. São casos específicos que tem que ser um rol taxativo em lei. Não pode ser um rol exemplificativo, até porque o direito penal não permite isso. Não é verdade? A questão do armamento. O armamento, eu sou a favor do armamento. Porte do armamento para pessoas capacitadas. 3 itens. A técnica, a vida pregressa desse cidadão e a questão psicológica. Se o cidadão tem um problema em casa com crimes domésticos, violência doméstica, tem direito à arma? Eu acho que não tem. Ou tem que ser penalizado durante um tempo muito grande para que ele possa entender que ele não pode cometer crime de violência doméstica. Então tem casos que nós temos que discutir exatamente sobre isso. Mas abrir compra de armas, como nos Estados Unidos faz, como o cara chega no shopping com um quilo de feijão e farinha e vai embora para casa, eu sou contra. Agora, candidato, saindo um pouco de segurança pública e falando um pouco de educação, a Bahia está com índices alarmantes aí, não sei se você ouviu do IDEB, né? E uma das suas propostas, do seu plano de propostas, é a mudança no modelo básico educacional no ensino fundamental e médio. E aí eu queria que o senhor explicasse isso, né, de uma forma mais específica e detalhada para quem está assistindo a gente. Bom, inicialmente eu queria falar para vocês, internautas, que nós temos um modelo hoje que não proporciona o ensino. Se você observar, o professor é mal remunerado, a capacitação desse professor não é continuada, muitos fazem o tal do curso pela internet. Isso é uma aberração. E você tem uma estrutura falida. Você tem uma ideia que tem uma lei nacional, federal, que obriga as escolas públicas, municipais e estaduais para terem em cada escola as bibliotecas. Não tem biblioteca. Se você chegar num colégio público, você não vai encontrar biblioteca alguma. Então, é obrigado a ter uma biblioteca. Então, nós vamos lutar por isso. Mas o modelo melhor. Qual é o melhor modelo para você igualar? Porque, assim, a educação é o grande fomentador do desenvolvimento humano. Né? Um país educado é um país que cresce, é um país que se desenvolve. As pessoas se desenvolvem muito mais fácil. Então, o que acontece hoje? Nós temos hoje, dentro das comunidades, uma referência onde o menor não quer saber mais de estudar. A criança ela vai crescendo, olhando, bom exemplo, o traficante que hoje tem uma mulher bonita, uma moto bonita, um carro, uma arma e tem o poder. Na verdade, ele vai se espelhando nesse cidadão que também não teve a oportunidade de ter educação e aí passa então a se guiar por aquilo ali, além das assistências que o governo do estado não dá àquela comunidade e
e o traficante certamente abraça com assistências básicas e que as pessoas passam então a ter como referência. Essa é uma referência? Não. Educação, nós temos que ter um plano de educação que seja voltado e equiparado aos modelos educacionais de escolas privadas. O modelo educacional dos colégios militares, o modelo educacional de um colégio privado muito bom, que aqui nós temos em Salvador, vários. Então o senhor seria a favor da militarização de alguns colégios? Não sou a favor da militarização do Por quê? colégio. Eu sou a favor de ter nos colégios, né, disciplinas direcionadas a que você possa ter um comportamento social muito mais adequado do que nós temos hoje. Então nós temos hoje um comportamento social hoje, não seja depravado, mas que as pessoas hoje têm uma liberdade muito aberta, mas na verdade o que eu prezo, na verdade, é que esse modelo educacional ele direcione para a civilidade, além de que ensine de fato as matérias básicas, como português, matemática, ciências. Você viu o número, sempre falou sobre o número do IDEB, e eu conheço ele. Né? Nosso povo baiano não consegue hoje, a grande maioria dos estudantes não consegue interpretar um texto ou fazer um cálculo matemático básico. Então, o que está acontecendo com isso? E o problema do estudante é porque o baiano é burro? Não, não é porque ele é burro. É porque o modelo educacional não presta. Nós vamos discutir um modelo educacional muito paritário aos ensinos, ao modelo privado, para quê? Para que dê igualdade de oportunidades. Você já pensou um modelo educacional público ser igual a um modelo educacional privado e que você tenha a igualdade de um jovem negro vindo de um colégio público poder disputar a vaga numa faculdade pública de igual forma com o branco. Ou então, um branco pobre, que não tenha condição alguma de ter absolutamente nada, mas que estudou em um colégio público, que tenha um modelo educacional tão quanto um colégio privado e tenha a mesma oportunidade de disputar a vaga numa faculdade pública com um negro rico. Essa ideia que nós temos que ter. Porque aí você teria o seguinte, nós temos duas ações aí. As cotas, eu sou a favor das cotas, mas de forma temporária. Porque enquanto tiver as cotas e o discurso dizendo que a cota, tem que ter a cota, tem que ter a cota, e o modelo educacional não for modificado para ter qualidade e igualdade de oportunidade, nós teremos o mesmo discurso daqui a 100 anos. E não vamos mudar a situação em lugar nenhum. Então nós temos que matar essa situação, como fazendo um modelo educacional de qualidade, tão quanto ao colégio privado, e esse modelo que, infelizmente, foi nos dado para gerações que passaram, seja mantida a cota até que isso passe, então, a ter um equilíbrio social. Então, é exatamente esse ponto que eu tenho direcionado, tenho falado e discutido. O modelo é grande, a gente vai ter que discutir ponto a ponto, mas eu tenho aqui alguns professores, eu estava até reunido com alguns professores, e tem um método, rapaz, um professor, esqueci até o nome dele, uma pessoa maravilhosa. E ele tem um método de ensino em matemática que ele não faz regra. Vou até publicar na minha rede social. Ele não pega a regra convencional, ele vai montando o cálculo. E uma coisa tão lógica, quando você vai lá e soma, vai dar exatamente o número correto. Então são talentos desses que nós temos aqui na Bahia, que nós temos que aproveitar. O senhor tocou aí na educação, mas eu acredito, caso o senhor seja eleito, o que lhe elegeria poderia ser a questão da segurança pública. No primeiro dia do seu mandato, caso o senhor seja eleito, qual a sua principal proposta que o senhor já chegaria lá para colocar essa proposta? Qual a sua prioridade? Bom, nós temos uma prioridade muito grande, que é a questão da mudança do modelo de investigação e a desvinculação da política da inteligência policial. O que é que acontece com o Brasil hoje? O Brasil tem mais de 70 mil mortes por ano, das quais você só consegue elucidar cerca de 4, 5 ou 6%. E o problema está onde, efetivamente? Está na elucidação do crime, na apuração do crime. Por quê? A apuração do crime, o único instrumento que apura, diz assim, tem autoria e tem materialidade, eu provo que fulano é constituinte, brigando até pela prisão perpétua e por outras medidas mais severas com relação aos presos, de ressocialização, até mesmo de retribuição para o preso servir como exemplo, a investigação vai ser um instrumento essencial para dizer, não há dúvida que fulano matou Beltrano.
Para isso eu tenho que mudar o modelo. E como é que se muda esse modelo? Vamos lá. O modelo nosso é burocratizado, é um modelo de 1832, quando se criou o primeiro código criminal no Brasil. A nível nacional. A nível nacional. Então nós temos que mudar esse modelo e ir criando exatamente essa ponta. Esses profissionais, que são 7, na Bahia são 7, mas em outros estados também tem outros também. Aqui são delegados, investigadores, escrivães, peritos, técnico, criminal, médico e odonto, são os responsáveis pela investigação de forma geral. E nós temos que remodelar esse sistema e fazer um novo fluxograma para a coisa funcionar. De que forma, basicamente? Basicamente, mudando a estrutura dos cargos dela, mudando porque a estrutura do cargo e a carreira, ela tem que ser modificada. Ah, então o senhor, assim, poderia trocar, Deixa eu só... extinguiria, tiraria cargo de delegado, Não, investigador? de maneira não. Como é isso? Um cargo, por exemplo, que não hoje, ele perdeu muita efetividade, é o escrivão de polícia. O escrivão de polícia, ele é um investigador nato. Ele faz investigação criminal. Só que ele é apenas aquele que faz a digitação. E apenas digitação, meu amigo, qualquer digitador faz. Então, vamos mudar todos se tornarão investigadores. O delegado vai ter, porque nós temos um plano nacional também, pela Cobrapol, em que diz que tem uma carreira única para os cargos da polícia. Vamos pegar esse modelo, vamos trazer esse modelo para dentro dessa proposta, vamos mudar o fluxograma de atividades, porque assim, como é que funciona? E você vai integrar a perícia porque a perícia é a chamada prova objetiva. E os trabalhos que o delegado, que o investigador faz nas ruas, é o trabalho de prova subjetiva. Então nós vamos integrar e harmonizar essa atividade. Porque o que acontece hoje na Bahia? O DPT, todos são policiais civis, peritos, delegados, investigadores, escrivães. Só que, na Bahia, o DPT está fora da Polícia Civil. Então o senhor integraria todos eles? Integraria tudo, faria um novo modelo, porque o problema está no fluxograma. Todos ligados ao delegado geral, é isso? Não, todos ligados, porque nós vamos fazer o seguinte, universalizar a investigação criminal em todo o Estado, e aí em todo o Brasil. Porque quando você cria um modelo de fluxograma, o que é o fluxograma? É a atividade, como ela é feita. Lembrando que isso para a polícia judiciária, a investigativa, né? E a militar, o senhor tem, claro, o senhor vem aí de vários anos da Polícia Civil, conhece, é policial civil. E fui militar. E foi militar também? Eu fui sargento da Polícia do Exército. Então eu conseguia e entendo como funciona a coisa. Nós queremos criar exatamente isso. Tem medidas que nós temos que criar com relação à carreira. Por exemplo, para tanto policial civil como militar, a paridade. O policial civil, policial militar e civil, são as profissões mais estressantes do mundo. E quando você chega na ponta, quando você termina a sua atividade e se aposenta, você começa a ter problemas realmente sérios, psicológicos, de câncer, coração, uma série de coisas. Então, nesse momento, é o momento que nós mais precisamos de ter um salário digno. Então, eu vou defender a paridade, a integralidade e paridade na aposentadoria e que isso vai acontecer logo, logo, para todos os policiais. Então, para acontecer isso, eu tenho que ter realmente uma proposta forte dentro dessa mudança do modelo de segurança pública, com certeza enfatizando mais a questão investigativa. Candidato, eu queria que o senhor falasse rapidinho sobre uma das suas propostas, que é o fim da regulação na área da saúde, né? E aí eu queria que o senhor explicasse um pouco o que seria isso e desse um detalhamento. Isso. Eu vou ser mais rápido, né? Para ter muito rápido. Bom, são 2 pontos. A primeira coisa é universalizar o atendimento de alta complexidade. Hoje você tem um problema muito sério. As pessoas saem do interior, todas vêm para a capital, chegando aqui para serem atendidas por hospitais como o Hospital Geral, o hospital que tem a alta complexidade, como o Hospital Subúrbio e tudo. Na verdade, a proposta nossa no Senado Federal é obrigar que em regiões como Conquista e sua região tenha um hospital de alta complexidade público. Esse é um ponto. E a regulação, passaremos então a integrar isso de forma rápida. Como? Bom, não existe... Porque, qual é a regulação? Regular para quê? Se o cidadão está na porta para morrer, tem que regular o cidadão para entrar. Acontece o que hoje? A realidade hoje. As pessoas estão morrendo nas policlínicas, estão morrendo nas UPAs, nas pequenas clínicas. Então, qual é a ideia? Que todos esses casos de alta complexidade não precisem entrar
uma fila de regulação. Candidato Marcos, desculpe cortar o senhor agora tem 45 segundos, exatamente 40 segundos agora para suas considerações finais. Bom, gente, eu agradeço pela Aratu Notícias, Aratu Online, né? Jean, Cris, obrigado internautas por ter assistido a entrevista. O fato é que a gente ia falar muito mais do que a gente poderia falar, mas o tempo é curto. Dizer a você que mude, não vote nas mesmas pessoas. Os políticos têm essa mania, voltam a cada 4 anos para fazer sua promessa e no final das contas voltam para o mandato sem fazer nada. Então mude, meu amigo. Vote 277, Marcos Maurício, senador. Vote na nossa chapa, nossa coligação, nosso governador e nosso outro senador. Muito obrigado a todos e até lá. Obrigado, candidato. Esse é o candidato ao Senado, Marcos Maurício, agradecendo Cris Almeida e você que está nos assistindo, ainda vai nos assistir. Meu muito obrigado e não se esqueça, escolha Aratu e confirme. Abraço.